Eu tenho um arquivo, todas as mensagens que eu ministro. Eu sou muito satisfeito com Cristo. Que lindo ato, né? Eu estou satisfeito com Cristo. Estou satisfeito. Sabe? Cristo não me deu riqueza, né? Como muitos almejam. Cristo não me deu, né? Tudo aquilo que o ser humano almeja aqui na Terra. Mas eu tenho gozado de muitos benefícios por ter Cristo na minha vida. Isso é bom. Cristo, ele nos oferece melhor, nos dá o melhor, a vida eterna. Mas existem coisas aqui na Terra que nós vamos usufruir, né? Existem benefícios terrestres que a vida, né, cristã, ela nos traz. E nós temos que saber aproveitar isso. Muitos recebem do Senhor algumas bênçãos e eles colocam debaixo do braço e vão embora. Né? O Senhor nos dá capacidades, nos dá dons. Muitas vezes alguns pegam esses dons e capacidades no lar e vão embora. Não, agora eu vou usar. E usam para outros fins. Ganham até dinheiro aí fora. Né? Alguns não cantavam nada. Aí o Senhor vai dar uma voz abençoada e vai cantar aí fora. Vários tipos de ritmos musicais. Mas o Senhor, né, ele tem um propósito de fazer e trabalhar em nós. Eu fui ministrar quarta-feira no nosso culto no lar, na casa do nosso irmão João. Inclusive, sábado de novo, a gente está lá dando glória. Foi benção. E vai continuar sendo benção. E o Senhor tinha falado comigo uma palavra. E ao ler aquela palavra, né, sobre o credor incompassivo, eu conheci essa palavra para domingo, Senhor. Né? A gente tem a mania, como eu disse lá, de escolher o local, o público de bondaria, que a gente vai pregar e falar assim, não, isso aqui é para casa cheia. Né? Isso aqui, a gente tem, irmão, isso aí o ser humano, ele é um pouco vaidoso. Uma coisa que a gente não pode ser hipócrita, né? O ser humano é um pouco vaidoso, irmão Luciano. Não, eu vou te pregar com casa cheia. Mas aí eu ministrei aquele texto, aquela palavra, e falei assim, o Senhor vai preparar uma palavra para o domingo, claro. Né? O Senhor é que cuida da casa. Aí lá na quarta-feira eu já recebi algo que me deu a mensagem para hoje. O irmão Dom Marcos presenteou um livro, né? A Arte da Guerra. Livro cristão? Não. Um livro secular. O irmão Davi pensa um livro bom. Pensa um livro bom. 160 páginas. Já li. Terminei de ler hoje de manhã. Pensa, né? Isso é um dom, né? Gosto de ler. A leitura nos engrandece, né? Nos enriquece nosso vocabulário. É muito bom ler, né? Principalmente livros bons. E ao ler aquele livro, eu vou, né, citar esse livro aqui, porque o Senhor me deu um texto, né, um tema, uma pregação sobre batalha espiritual. O livro A Arte da Guerra me abriu um horizonte para trazer uma pregação sobre batalha espiritual. Uma batalha que existe. Não é fantasia. Não é conto de carochinha. Não é fantasioso. Não é aquilo que quando a gente conta para quem não conhece a palavra, não vive a palavra, eles falam assim, esses crentes inventando as coisas, só para a gente comer para a igreja.
Mas a batalha espiritual, o mundo espiritual é real. O inferno é real, irmão. Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. O inferno é real. Existe uma batalha, irmãos, contra a nossa vida todos os dias, todo dia, ao longo da noite e ao longo do dia inteiro, nós somos atacados. Irmãos, eu tenho estudado, para ajudar uma família, sobre batalha espiritual, espíritos que trabalham à noite, nos nossos sonhos. Existem demônios que nos visitam à noite. Nos visitam, vamos para a igreja, mas nós somos visitados por demônios. Existe algo que chama paralisia do sonho, você é terrível. Você já tentou, em algum sonho, reagir e você não consegue? Você quer dar um soco em alguém? Você quer correr? Você está caindo de um prédio e você não tem reação nenhuma. Irmãos, isso é uma batalha espiritual. Existem demônios que operam neste horário. E às vezes a gente acha que é coisa comum. A gente acha, alguns, por falta de reconhecer isso, acham que é normal, não tem problema nenhum. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu vou entrar na palavra, quando eu tinha até os 7 anos de idade, eu acordava toda noite, eu ia a uma janela da minha casa, na rua que eu moro aí, a mesma casa, só que nós crescemos ela um pouquinho, aumentamos ela um pouco, mas a janela da cozinha da minha mãe, ela dava para a rua. E eu acordava toda noite, e eu ia naquela janela, instintivamente, e olhava para aquela rua, irmão, e eu via demônios vindo e descendo naquela rua. Uma criança, frágil, que não tinha uma orientação, e meus pais tinham. Quando eu falei isso, meu pai falou assim, estou precisando descansar, vai dormir. Sabe, você fica aí assistindo filme, você fica aí na rua, ou seja, não tinha solução para aquilo. Eu vivia aquilo lá, fui atormentado durante muitos anos. E às vezes a gente acha que isso não existe, mas é uma realidade. E muitas pessoas são atormentadas, muitas pessoas são internadas nos hospícios, aí, nas casas, onde lidam com pessoas que têm problemas mentais muito graves, mas o problema é espiritual. Sabíamos que a igreja precisa atuar mais nesses locais? Muitas vezes eles não precisam de remédios, eles precisam de orações. Eles precisam daqueles gadernal lá, para a pessoa ficar cada vez mais maluco, não. Aqueles remédios que arrebentam com eles, são drogas pesadas. E as pessoas precisam de oração. Quem sabe a gente, uma hora não vai lugar desse sem passar. Batalha espiritual. O texto diz assim. Podemos ler? 2 aos Coríntios, capítulo número 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Querido Deus, soberano e eterno Pai, nós te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele, Senhor Deus, que cuida de nós. É aquele que nos orienta, nos direciona, ó Pai, aleluia, nos combate, Senhor Deus, ó Pai, nos nossos feitos. Aleluia, nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, ó Pai, aleluia, sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Fala conosco um pouco mais nessa noite, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Batalha espiritual, irmãos, é descrita na Bíblia como uma luta não física,
mas contra forças espirituais do mal, superadas com a armadura de Deus, ou seja, a oração e a palavra. Nós podemos adicionar a terceira coluna, o jejum, né? São os três pilares da vida do cristão. Sem essas três coisas, ou sem uma dessas coisas, é como um carro andar somente com três rodas. É uma moto andar somente com uma roda. Ah, tem roda de uma roda. É uma moto que anda sem roda. O cristão, ele precisa ter em sua vida diária esses três pilares, para que ele tenha, pelo menos, no mínimo, discernimento do que é a batalha espiritual. No mínimo, discernimento do que é a batalha espiritual. Por que discernimento? Nós precisamos entender. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, é contra sangue. Ou seja, não é contra pessoas. Pessoas se levantam contra a nossa vida. Pessoas são aí utilizadas pelo inimigo de nossas almas para tentar nos paralisar, tentar acabar com a nossa vida. Mas, no fundo, não é aquela pessoa. Não é aquele grupo de pessoas. Não é aquele contexto. E sim, irmão, o inimigo de nossas almas. Né? Ele usa quem se permite ser usado. Ele usa, irmão, o inimigo de nossas almas, ele está aí, né, à espreita. A Bíblia diz que ele está ao derredor, procurando, né, bramando como o leão. Ele não é o leão. O leão é um só. O leão da tribo de Judá. O texto diz que ele é como o leão, bramando, espumando a sua boca, irmão Davi, para nos arrebentar. Ele nos odeia, irmão. Satanás nos odeia. A batalha espiritual, ele tem esse fundamento, porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele nos odeia. Ele quer acabar conosco, quer acabar com a nossa vida, quer acabar com a nossa família. Ele quer nos ver na lona. Ele quer nos ver, irmãos, aí nas vielas. Ele quer nos ver nas bocas de tráfico, buscando droga e nos drogando até morrer. Esse é o desejo dele. Ele não está satisfeito quando nós, né, ao longo do dia, bom, eu faço isso e eu acho isso uma dádiva. Eu já fico o dia inteiro esperando o culto. Hoje já foi um culto às 9 horas. O pastor sabe que eu não sou ovelha rebelde, não. Né? Melhor do que estar no boteco, né? Melhor do que estar na casa de prostituição. Às 9 horas hoje estava em um culto, dando glória a Deus. E ministrei lá para a glória do Senhor. Né? É uma pequena palavra, mas nós ministramos um pouco lá. Então, irmãos, o inimigo de nossas almas está satisfeito com isso quando você, ao longo do dia, fala assim, oh, glória, hoje tem culto. Eu vou lá, eu vou glorificar o nome do Senhor, irmãos. Ele vai lutar o dia todo para que isso não aconteça. Tem coisas que são espirituais, tem coisas que somos nós que criamos. Um irmão chegava atrasado toda vez no culto. Toda vez. Ele chegava na portaria e falava, o irmão que estava na portaria assim, não, o diabo me atrasou. O diabo. Tanto diabo, né? Aí, por que ele atrasava? Porque ele tinha um cabelinho, né? Tinha cabelinho assim, com o Davi, assim. Você passa um gelzinho, você joga para um lado, joga para o outro. Aí você vai no cabeleireiro, você faz um degradê. O meu degradê é o contrário, né, irmão? É de cima para baixo. Né? Alguns irmãos, igual do João Marcos ali, é de baixo para cima. O meu é de cima para baixo. Né? Aí aquele irmão tinha aquela cabeleira, aí jogava para cá. Irmão, homem, porque o homem também é vaidoso. Irmão, eu não tenho cabelo, eu sou vaidoso. Eu ainda continuo comprando shampoo. Eu uso shampoo, irmão. E condicionador. Eu não sei o que eu uso, mas está lá. Eu compro. Quando eu compro shampoo e o condicionador. Né? Eu não sei, eu não entendo isso. Talvez a pastora Sueli entende. Eu preciso usar condicionador? Talvez eu estou gastando dinheiro à toa, né? Ah, mas tem o meu neto que usa, né? O cabelo dele é bonitão, hein? Ainda tem cabelo, eu falo, aproveita, cuida. Porque na sua idade, meu cabelo era lindo também. Mas cabelo, irmãos, é igual a amizade. Só ficam os melhores.
os verdadeiros, os fiéis. Né? Enfim, irmãos, aquele irmão ficava ali, na frente do espelho do São Rogério, se arrumando, e ele atrasava para chegar no culto e culpava o diabo. Um dia, Satanás se manifestou no espelho e falou assim: corre pro culto, que eu estou cansado de levar a culpa do seu atraso. Né? Às vezes nós criamos. Então acho que ele parou de culpar o diabo, então ele parou de atrasar à toa, porque a gente atrasa à toa, né, irmão? A gente tem que ter horário para as coisas, né, irmão? Né? Tudo a gente tem que ter horário. Mas se não chega cedo no trabalho, chega. No meu trabalho, se eu atrasar, eu tenho uma tolerância até às 7h10. Se eu chegar depois das 7h10, meu gerente tem que me liberar o prazo. E lá eu costumo ouvir um pouquinho. A gente chega no horário. A gente, as coisas de Deus, a gente... não tem problema não. Chega atrasado lá, pastor, não vai falar nada. Não vai falar não, irmão. Não é lógico não. A gente não fica ali com o relógio, né, irmão? Atrasou. Mas é uma coisa pessoal, né? É algo que nós devemos ter. Uma responsabilidade com as coisas de Deus. Deus é tão responsável para conosco. Deus é tão fiel e justo para conosco, que às vezes nós não retribuímos a altura que Ele faz conosco. Enfim, batalha espiritual, irmãos, ela é uma realidade. Eu gostaria de citar 3 batalhas espirituais clássicas aqui, né? Existem muitas outras, claro, mas essas 3 são as mais conhecidas. Primeiro, a grande batalha no céu. Foi a maior batalha espiritual até o momento conhecida. Né? Nós conhecemos, nós não estávamos lá. Mas a Bíblia nos dá essa margem de entendermos que um dia existiu uma plena harmonia no céu. Satanás, Lúcifer, né? Hoje ninguém colocaria o nome de Lúcifer no filme, né? Imagina quando você... Vem cá, Lúciferzinho. Mas sabe o que significa Lúcifer? Aquele que irradia luz. Aquele que... Vamos usar um termo mais claro. Aquele que tem luz. Olha só, irmão. Que nome maravilhoso. Mas um dia, lá no céu, ele... Né, irmãos? O céu é o lugar perfeito, né? Lugar maravilhoso. Mas um dia, ele criou um alvoroço lá naquele local, naquele lugar. Ele, observando, todos que ali estavam, o arcanjo, que não são arcanjos, é um só, tá, irmão? Não tem mais de um arcanjo, não. É um arque, significa mestre, superior a todos os demais, né? Cabeça dos anjos, arcanjo Miguel e os demais. Anjos, querubins, serafins, e eles adoravam e se prostravam diante do único Deus. Era maravilhoso, ainda é maravilhoso. E vai continuar até nunca terminar desse jeito. Né? E o que nós fazemos aqui na terra, quando nós louvamos o Senhor, é um pequeno ensaio daquilo que um dia nós vamos viver lá no céu. Quando nós estamos aqui louvando o Senhor, irmão, é um ensaio. E nós nunca podemos achar que o culto é enfadonho. Sabe por quê? Porque lá no céu é só assim, ó. Santo, 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 santo. Aí se alguém fala assim, gente, esse negócio da igreja é tão estranho, né? É só falar santo, glória a Deus. Né? Não, no céu é só isso. Está disposto a morar no céu? Então nós estamos todos lá rendendo ao Ser Supremo, ao Criador de todas as coisas, o Deus que nós servimos. Estavam todos lá se prostrando e adorando continuamente. E esse ser, ele um dia, ele cometeu um grande erro. Ele quis ser igual ao Criador. Quis ser igual a ele. Né?
os famosos eis da queda dele, né? Eu subirei, eu serei, eu estarei, e eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. O texto bíblico diz, ou os textos bíblicos diz, aqui no capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 7, versículo 7 ao 9, fala assim: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Né? Quem manda lá é o Senhor, né? Nem mais o seu lugar se achou nos céus. O inimigo de nossas almas, lá naquele local, ele ainda conseguiu influenciar um terço, a terça parte dos anjos que ali estavam. Ou seja, ele foi até eles, falou assim, igual a política, né? Ele usou política, ele falou assim: ei, se eu me tornar igual a ele, irmão, estou parafraseando, tá? Se eu me tornar igual a ele, eu te dou um carro. Hein? Já viu o político quando se candidato? Ele se une, faz alianças, ele vai assim e fala assim: ei, se eu ganhar para prefeito, para governador, para presidente, te dou um carro lá de São Paulo. Arrumo para mim trocentos eleitores aí, que a pessoa vai trabalhar, opa, eu vou ganhar o meu. Né? Um termo bem esdrúxulo aqui, eu vou entrar na teta. Vou ganhar. Aí ele vai, trabalha, e se for eleito, vai ganhar o seu cargozinho ali. O inimigo de nossas almas, ele fez a sua política ali e conseguiu convencer. Mas quando eles pensaram em fazer, o texto bíblico diz que eles se precipitaram na terra. Saíram do lugar mais perfeito criado, o céu. Caíram ali, irmãos. Essa é a primeira batalha conhecida. A segunda é a batalha de Daniel. Daniel, no capítulo de número 10, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa de suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para esses dias. Irmãos, Daniel, ele entrou em uma batalha espiritual. 21 dias de jejum e oração, para que o Senhor lhe enviasse uma resposta. Daniel precisava de uma resposta, de um direcionamento. E o Senhor envia a resposta, e o texto bíblico diz que o inimigo de nossas almas segurou essa resposta nos ares. Tem que ser crente para acreditar, né? Não é qualquer um que acredita nisso. Segurou, e no tempo que Daniel orava e jejuava, a batalha acontecia ali, estava sendo segurado aquilo, mas quando chegou no momento certo, porque tem um momento certo, não foi no tempo que Daniel falou, que Daniel quis, não é no tempo que eu quero, não é no tempo que você quer, é quando o Senhor quiser. Ele manda Miguel para resolver. Miguel chega lá, né? Não precisou nem combater, irmão, porque só a presença de Miguel, Miguel, irmãos, ele não era grande. Grande era quem ele representava. É igual nós. Satanás, ele não tem medo de nós. Ele não nos teme. Ele teme aquele que está em nós. Nós temos autoridade perante as hostes malignas. Não é porque nós simplesmente oramos, irmão Maia. É porque quando nós oramos, quando nós jejuamos e quando nós temos uma vida no altar, aquele que é maior está em nós. Quando o inimigo de nossas almas olha para nós,
Ele não olha nós, ele olha quem está em nós. Por isso que ele treme. É por isso que ele bate em retirada. É porque existe algo mais poderoso e mais forte do que ele em nós. E aconteceu ali, irmãos, e Daniel recebeu a resposta. E a terceira? A batalha de Jesus no deserto. O texto diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Jesus foi levado para o deserto, irmão. E ali, ele teve uma grande batalha. O inimigo de nossas almas, ele conhece. Ele sabia que Jesus tinha fome. Ele ofereceu pão para Jesus, usando a palavra. E Jesus usou a palavra para combater. Depois ele conhecendo o ser humano de Jesus, foi 100% homem e 100% Deus. Ele sabia que o homem tem algo dentro de si que é o quê? A soberba, a concupiscência dos olhos. O inimigo de nossas almas trabalhou nessas duas áreas com Jesus, usando a palavra. E o Senhor usou a palavra para combater. Irmãos, nós precisamos ter a palavra como arma contra o inimigo de nossas almas. Conhecer a Bíblia é adquirir uma espada que vai ser em algum momento utilizada contra o inimigo de nossas almas. Então essas são as 3 grandes batalhas. Aí, irmãos, lógico que meu objetivo aqui é falar da palavra, mas mencionando o livro ali, A Arte da Guerra, o autor desse livro chama-se Sun Tzu, filósofo, general e estrategista. Ao escrever aquele livro, ou esse livro, irmão, eu indico que os irmãos muitos livros que são bons, mas eu indico esse livro também. Lógico que a nossa principal leitura é a palavra. Não adianta eu ler vários livros e eu não ler a Bíblia. Não adianta. Não adianta eu conhecer todos os autores cristãos, mas eu não conhecer a Bíblia. A leitura principal é a Bíblia. Depois, nós temos livros aí que nos edificam, que nos levam a esclarecimentos maravilhosos. Mas existem livros seculares que nós podemos ler. Livros que nos levam aí, irmãos, a comparar a nossa vida cristã com algo que existe aí na atmosfera terrestre, vamos assim dizer. Esse autor aqui, irmão, ele escreve sobre estratégias de guerra. Olha o que o cerne desse livro. Suas estratégias em campo de batalha requeriam de seus soldados obediência e disciplina, o que resultava em gloriosas vitórias. Bons, obediência e disciplina tem que ser uma realidade no contexto cristão. Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Temos que ser obedientes àquilo que o Senhor nos direciona. Se nós não formos, as batalhas não vão ser ganhas. Não vão ser. O capítulo 1 desse livro, eu vou abordar um pouco do resumo do livro e eu vou também trazer a palavra e fazer uma aplicação. O capítulo 1 aborda a importância de avaliar sua força e planejar, tendo conhecimento de fatores que podem influenciar caminho, terreno, estações, a liderança e a gestão. Além disso, são abordados elementos que melhoram os resultados das investidas militares. A guerra é algo que tem consequências para o Estado ou o país e por isso não deve ser iniciada sem muita consideração. O Salmo de número 20, e os versos 7 e 8, nos diz assim: alguns confiam em carros
e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O autor do livro, ele fala que nós devemos o quê? Entender qual é a nossa força para nós entrarmos em batalha. Eu tenho que entender, irmão. Será que eu posso ir? Será que isso é para mim? Será que eu tenho condições? E o autor do Salmo, de número 20, ele fala assim, uns confiam em cavalos, né? Naquela época, irmão, não eram tanques blindados, aviões, eram carros, né? Aqueles carros, os irmãos já assistiram algum filme, né? Que traz aquelas vigas romanas, irmãos, elas tinham rodas, algumas ferramentas ali, que elas eram pontiagudas, tinham lâminas, né? E eles costumavam entrar adentro ali do campo inimigo, e para diante daqueles guerreiros, estraçalharam os guerreiros. E alguns que tinham esses carros poderosos, eles falavam assim, nós temos carros. Nós temos cavalos fortes. Então, a batalha, né, para nós, ela já está ganha. Mas, irmãos, nós confiamos no Senhor. Quando nós vamos para uma batalha, ou entendemos que existe uma batalha contra nós, em quem nós confiamos? É no nosso braço? É na nossa força? É na nossa habilidade? Irmãos, se pensamos assim, nós já perdemos. Existem batalhas, as batalhas espirituais, nós não temos a mínima condição de ganhar. Não temos. A mínima condição de ganhar. As batalhas são acirradas, são grandes, são poderosas, irmãos. Nós não temos condição nenhuma de lutar contra demônios que são muito fortes. Não temos. Né? As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Precisamos ter discernimento nessa área. O capítulo de número 2 fala assim, o autor expressa que o sucesso na guerra depende da capacidade de terminar um conflito de forma rápida. É possível entender um pouco melhor a vertente econômica da guerra, e que muitas vezes, para vencer a guerra, é preciso saber reduzir custos relacionados com o conflito armado. O texto bíblico nos diz, capítulo 14 de Lucas, versículos 31 e 32. Ora, qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Irmãos, para entrar numa guerra, nós temos que ver, nós temos condições físicas e financeiras para empenhar-se numa guerra. Irmão, a guerra custa muito dinheiro. A guerra gera muito dinheiro. Tem muita gente que ganha com guerra. Por que os irmãos acham que as guerras não terminam? É porque tem muita gente ganhando por isso. As indústrias bélicas, elas ganham muito dinheiro com as guerras, né? Em troca de muito sangue derramado. E a maioria desse sangue, a grande maioria, né, desse sangue é de pessoas inocentes. Quando, irmãos, o texto bíblico diz que um rei, quando ele vai entrar numa batalha contra outro rei, ele tem que entender se ele tem condição de batalhar. Né? Eu tenho 10.000 soldados. E o outro rei, ele tem 20.000. Sabe qual é a diferença? Não é numérico, é preparo. Lembra, irmãos? Gideão, ele tinha 22.000. 22.000. O que o Senhor fez, Gideão?
Tem muita gente. Tem muita gente. Vamos começar a reduzir, né? Vou ser bem resumido nisso. Vamos começar a reduzir. Aí os covardes, foi muito covarde agora. Depois, aí o Senhor falou assim, agora eu quero ver, crucificaram quem é vigilante. Leva essa turma, irmão Davi, para beber água. E do jeito que eles beberem água, vão ser os que ficam ou os que vão embora. De repente, irmão, a turma desce no riacho e começa a beber água. Alguns começaram a beber água ao cão. Baixaram a cabeça. E outros não. Os vigilantes tomavam a água na mão e olhavam. Vigilância. E o número ficou quanto? 300. Irmãos, não é número, é capacidade. E principalmente, o Senhor estava com eles. O Senhor garantiu a vitória para eles. Porque o Senhor, o que o Senhor reduziu? Porque o Senhor falou assim, com os 22 mil, eles poderiam dizer, ó, os nossos soldados venceram essa batalha. O Senhor, às vezes, Ele faz algo que não é evidente, que não é lógico. Irmãos, não é lógico, eu e você, nós vencemos uma batalha. Não tem lógica nenhuma. Nós temos conseguido chegar a esse culto nessa noite. Nenhuma lógica. A batalha espiritual que se levantou nesse dia, para que nós estivéssemos aqui, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos. E eu tenho certeza disso que eu vou falar. Tem pessoas que perderam a batalha para não estar aqui hoje. Trocaram o melhor por coisas ínfimas. Tem pessoas que trocam um culto onde nós saímos daqui cheios da presença, saímos daqui cheios de Deus. Trocam um culto por qualquer coisa. Trocam um futebol. Ah, meu time é hoje que vai ganhar, que vai jogar. Não, amigo, eu não gosto, eu sou suspeito. Eu não gosto de futebol, então não importa, o time está jogando, eu não gosto. Mas tem gente que é atrelado, que é viciado nisso. E troca, irmão, se o time for jogado, não tem pastor que consiga trazer esse indivíduo para a igreja. Não sei se já contei aqui, mas se já contei, eu tenho costume de repetir. Né? E aí talvez alguns, se um irmão não ouviu, ainda está bom. Tinha um irmão que chegava atrasado, nós fomos ver aqui há pouco tempo. Tinha um irmão que chegava atrasado na igreja, chegava às 8h05, o culto começava às 7h30. Às 8h05 ele chegava no culto, Davi também ouviu. Eu lembro. Aí, sabe por quê? Ele morava em frente à igreja, ele morava do outro lado ali, era só atravessar a rua. Só que ele assistia um programa chamado Trapalhões, que passava, né? Alguém que conhece aí, quem tem, que nasceu de 70, de 80 para trás, conhece. De 80 para frente. Conhece aí. Aí, os Trapalhões passavam de 7 às 8. Quando os Trapalhões acabaram de se andar, ele ia lá, lavava a roupa, ele atravessava a rua e ia para o culto. Um dia, o irmão chega no culto, né? Tem joelho para orar, né? Chega lá, né? Olhar para ver ninguém percebeu que eu estava. O irmão que estava dirigindo o culto falou assim: irmão fulano, eu vou ter a oportunidade. Saúde dos Trapalhões, capaz do Senhor? Triste, né? Né, irmão Davi? Sabe por quê? Ele estava no culto. Ele estava nos Trapalhões. Tem gente que não está no culto, irmão. Tem gente que está aqui e está pensando que vai jantar. Gente, cheguei em casa, tem aquela lasanha, tem uma lasanha em casa. Gente, eu falo da barriga, irmão Davi. Eu fiz uma lasanha hoje. Eu sou bom de cozinhar. Para honra e glória do Senhor. Também? Só que ele quer mais. Eu não quero. Tem uma lasanha lá me esperando. Eu não, essa congelada se compra. Não, é fazer mesmo. Não, sim, tudo. Né? Mas eu não estou aqui. Eu sei que está lá, irmão. Ninguém vai roubar, não. Só que a pessoa está aqui, parece que está. Gente, será que alguém vai pegar a garganta?
Será? Ah, eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer um x-tudo, eu vou comer x-tudo. O Davi ontem lanchou aqui, ainda teve coragem de comer um x-tudo. E o lanche foi bom, né? Foi bom. Ainda jantou. Jesus. Amém. Amém. Tem queima, né? Tem que queimar, né? Senão, então daqui a pouco você está forte, musculoso, doido. O seu meu puzzle. Né, irmão? Tem isso, tem puzzle. Né? Né, irmão Júlio? Né, irmão João? Tá rindo, irmão João? Irmãos, olha só, irmão, batalha espiritual é dessa forma. A pessoa acha que é coisa simples, né? Mas aquele irmão que estava nos trabalhando lá, o inimigo conseguiu o quê? Acorrentar ele naquele programa. Quando ele chegava na igreja, ele não participava do culto. Tem pessoas que é assim, irmão. O time perdeu, aí acabou, mais ou menos no horário, vai voltar e voltar aqui. A gente está louvando, adorando o Senhor. E ele está, meu time perdeu, misericórdia. Oh Deus, você não fez para o time ganhar? Por que o Flamengo não ganhou? Por que a seleção brasileira não ganhou? Não, irmão. Eu quero vencer, Senhor. Eu quero vencer. Time passa, futebol passa. No final das contas, os dois times juntos vão fazer churrasco e você ganhou. É assim, desse jeito. É igual brigar no político. No final das contas, tudo acaba em pizza. Né? Graças a Deus, eu acho que não vejo militância nesse lugar. Nem para um lado, nem para o outro. E nem para o meio, né? Não se deve. Aqui não é lugar para isso. Né, irmão? Capítulo número 3, nós vamos terminar, né? Porque o tempo é uma bênção, né, irmão? Mas nós vamos falar mais um pouco. O capítulo número 3 fala assim: a verdadeira força bélica de um exército está na sua união e não no seu tamanho. Né? Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 12 fala sobre a força do companheirismo. Melhor é serem dois do que um. Batalha espiritual, irmãos, ela é individual. Cada um de nós temos a sua batalha. Mas uma coisa maravilhosa é quando eu falo com o irmão Dom, me ajuda em oração. A coisa está feia. Pastor Rogério, me ajuda em oração. A coisa está feia. Um ao outro ajudou. A Bíblia diz isso, irmão. Né? A gente precisa comprar batalha dos irmãos. A gente tem que perceber, tem discernimento de que, irmão, tem pessoas que estão passando uma batalha muito maior que a nossa. O que a gente tem que fazer? Senhor, me dá força para comprar essa batalha do meu irmão. Em nome de Jesus. As batalhas são ganhas, não tem companheirismo. Irmãos, eu não posso ser egoísta como cristão para assim. O problema é dele. A luta é dele. Foi ele que procurou. Cada um, né, ainda canta, ema. Cada um com o seu problema. Como cristão, eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que batalhar junto com o meu irmão. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 4. Né? O posicionamento tático do exército é determinante para a vitória. Os pontos estratégicos devem ser definidos a todo custo. Capítulo 5 fala assim, é explicada a importância da criatividade do time. Time é o tempo, né? Para melhorar a força e a motivação de um exército. Capítulo 6 fala assim, é dedicado às forças e fraquezas de uma unidade militar. As características do ambiente devem ser estudadas para que o exército possa obter vantagem no conflito. Josué, capítulo número 6, nos fala sobre a queda de Jericó. Como é que foi aquela batalha? Texto muito rico em detalhes, né? E nos falta tempo para nós discorrermos sobre isso. Mas o cerne daquela vitória foi que o Senhor, Ele deu orientação para o seu povo. Vocês vão lá.
Durante 6 dias vocês vão só rodear a cidade. O povo lá de dentro vai ficar doido. Vai, esse povo está humano. Esse povo está só rodeando a cidade. Ia lá um dia, rodeava, né? E voltava. 6 dias. No sétimo, eles rodeariam mais vezes. 7 vezes no 7º dia. Obediência, irmão. O Senhor nos dá estratégia para que nós obedeçamos e para que a vitória venha através da nossa obediência. O povo obedeceu do jeito que o Senhor falou. Quando eles deram a última volta e os instrumentos altissonantes, eles tocaram, as muralhas vieram abaixo. Uma muralha impenetrável. Uma muralha que dizem, né? Cada um fala uma coisa, mas tinha a muralha não vindo lá, não, porque tinha casa em cima da muralha. A prostituta, Raabe, morava em cima da muralha, ou seja, havia uma casa em cima da muralha. Imagina os irmãos, que muralha era aquela? Irmãos, o exército não precisou guerrear. O exército não precisou mandar bomba nenhuma lá. Ganharam do grito, porque o Senhor falou. Não vão precisar fazer nada, é só obedecer. Às vezes nós que vencemos batalhas espirituais, só na obediência. Tem batalhas que o Senhor fala conosco. Ei. Cala a boca. Fica quieto. Enfrentei umas batalhas no ano passado. Batalhas pesadas. Em que eu fiquei doido, irmão Luciano, para revidar. Usar a rede social e em algum momento até usei. Rede social é terrível, irmão. Redes sociais são terríveis. É muito bom, né? Quando é o glamour, vida boa, mostrando as coisas maravilhosas. Mas quando é, irmão, batalhas ali, é terrível. Porque ela tem uma abrangência muito grande. Né? Mas em oração, o Senhor falou assim: silêncio também é luta. Silêncio também é luta. Obediência. Obediência. E para nós terminarmos, capítulo 7, 8, 9 e 10 falam sobre os diferentes tipos de terrenos, vantagens e desvantagens, que são fruto do posicionamento de quem está batalhando. São as situações em que o exército de guerra pode enfrentar e qual deve ser o foco do líder em cada uma das situações. O texto bíblico nos diz em Josué capítulo 7, versículo 27, sobre o pecado de Acã. O irmão se lembra? Jericó foi vencida no grito, na obediência. Né? Aí agora eles falam assim, né? A próxima cidade, nós vencemos pelo horizonte. A próxima cidade é Santa Cruz. Sabe o que é isso aqui? De letra. Josué falou assim, vamos mandar um pouquinho a gente lá. Para que cansar os nossos soldados? Só que lá em Jericó havia uma restrição. O Senhor falou assim, não pega nada. Acaba com tudo. Tudo é anátema. Tudo é maldição. Não toque em nada dessa cidade. Um camarada chamado Acã, ele começou, ele não virou. Opa, gente, eu vi umas peças de prata. Eu vi uma capa linda, maravilhosa. Né? Uma capa babilônica. Eu vou pegar para mim. O terceiro item se fugiu. Se alguém lembrado, fala. Peças de prata e de bronze e a capa babilônica. Porque ele não tem, pega e esconde debaixo da sua tenda, dentro de casa. Levou para sua casa maldição. Irmãos, nós perdemos muitas batalhas, muita guerra espiritual, quando nós levamos maldição para dentro de casa. Gente, eu não estou levando nada. Mas às vezes, irmão, a televisão,
o celular. Pessoas que entram para as portas adentro da nossa casa podem ser maldição. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com o que você permite que aconteça dentro da sua casa. Se vai um fofoqueiro na sua casa, irmão, começa assim, irmão, você não sabe da última. Agora. Irmão, é melhor formar mal pela raiz. É melhor formar mal pela raiz. Você não sabe o fulano o que fez, eu não quero saber nem o que fez. Vai embora. Corta o mal pela raiz. Fofoca é um perigo. Destrói. Fofoca, ela separa pessoas, distancia pessoas. É maldição para dentro da casa. Se alguém vier para ver uma fofoca com você, irmão, ele já vai ficar assim, corta o mal pela raiz. Fala assim, eu não quero ouvir. Se alguém vier com uma tocha de fogo, que é uma fofoca, é com uma tocha de fogo. Sabe o que você faz, irmão? Tem gente que já está esperando uma garrafinha de gasolina. Vamos lá, vamos aumentar esse fogo aí, vamos lá. Né? Fofoca é igual fogo na lata. Você coloca aqui pequenininho, irmão, e vai. Eu coloquei há poucos tempos atrás no meu perfil, quem acompanha, né? Eu costumo colocar umas frases ali aleatórias, mas com um grande sentido. Eu sempre estou dando um recado para alguém nas minhas postagens. Sabe? Eu coloquei outro dia que a maior qualidade, a maior marca de um bom fofoqueiro é que ele sempre espalha notícias ruins. O fofoqueiro não fala coisa boa, não. O fofoqueiro não vai falar de mim igual, pastor Wilson. Olha, ele prega. Pastor Wilson, ele pode ministrar isso tudo. Não, irmão. Mas se alguém me vê no prostíbulo, que nunca me viu, nunca vai me ver em nome de Jesus. Ou então, se alguém falar que o pastor Wilson estava no prostíbulo, irmão Davi, vai longe. Não sabia, pastor Wilson? Não, no prostíbulo. Não para ninguém, não. Vamos orar. O fofoqueiro vem e fala assim, vou te contar, mas vai te orar. Não para ninguém, não. Vamos orar. Aí chega para outra irmã, não conta para ninguém, não. Vamos orar. Vamos orar pelo pastor. Orar, não, vamos contar. Jesus não pergunta assim, vamos orar. É para orar, tá, irmão? É para orar. Ora nada. Ora nada. Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, que ele é drogativo, né? Ele vive mais pelas ruas do que em casa. Ele tem uma casa e ele não pode morar nessa casa porque ele é ameaçado de morte. Aí vive nas ruas, em casas de recuperação e tudo mais. Já passou por todas as possíveis da região. Nesse momento, essa hora, já está na rua, né? Aí ele foi num culto, domingo passado, e lá ele estava bêbado, e ele foi no culto, lá teve uma escassez. É uma igreja que eu já ministrei lá algumas vezes. Né? Aí, irmão, na segunda-feira, a imagem do que o meu irmão fez, estava rodando a todo lugar, por isso eu vou pegar a postagem. Estava rodando, Luciano, olha. Pelo menos 5 pessoas falaram assim, ele ficou sabendo que o irmão veio, eu falei assim, você orou por ele? Você orou por ele? É muito fácil, irmão, falar mentiras, e se forem verdades, mas de coisas ruins, é muito fácil espalhar, irmão. O que você faz de bom, ninguém fala. Mas dá uma escorregada para você ver. Escorrega, erra para você ver. Oi, não se vai longe. Coisa boa vai acabar. Coisa ruim vai a convite. Para terminar, capítulo 12, só para a gente analisar mesmo. Né? Capítulo 12 e 13 fala sobre o uso do fogo e armas mais fortes
nos ataques contra o inimigo. Né? Fala da relevância de ter espiões como fonte de informação sobre o inimigo. Capítulo 12, o capítulo 17 de Mateus, versículo 21, fala: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O autor do livro, né, A Arte da Guerra, ele fala que tem inimigos que nós só precisamos colocar mais força, empenhar mais força contra ele, porque senão ele não vai ser derrotado. A Bíblia nos diz que certos tipos de demônios só saem com jejum e com oração. Adianta não, irmão. Um demônio não adianta ser. Sai em nome de Jesus. Aí eu falo assim, não sai. Já vi isso. Não sai. Mano, imagina, o demônio terra certo. Não sai. Daqui não sai, daqui ninguém tira. Glória a Deus, se não parasse alguém que pratica o jejum e a oração, você vai sair sim, em nome de Jesus. Mas se não tiver arma forte, se nós não formos arma forte contra o que é mais forte que nós, irmãos, nós vamos passar vergonha. Capítulo 13 fala sobre números, capítulo número 13, né? Sobre ter espiões. Moisés envia espias para conhecer o inimigo. Irmãos, a melhor forma, o autor do livro ele fala que nós precisamos do quê? Conhecer com quem ou contra quem nós estamos combatendo. O inimigo, tem que saber. Conhecendo o inimigo, você vai saber a estratégia dele. Você vai saber o tipo de arma que ele usa, a quantidade de soldados que ele tem, como que ele atua no terreno. E Moisés ele envia 12 espias para Jericó. E quando os espias chegam lá, né? Os espias, não, Jericó não, para a terra de Canaã, né? Perdão. Os espias chegam lá e 10 deles falam assim, agora desiste, porque os homens lá é bruto, é grandão, é guerreiro e não é para nós. Então glorifico a Deus que tinha 2 crentes lá. De verdade. Josué e Caleb falaram assim, nós vamos caixa de uva lá, são 2 homens que precisam carregar. Eu gosto de uva, velho. Eu vou ter um caroço sai embora. Porque uma hora ele vai sair mesmo. Entendeu? Mas não, dessa televisão assim, põe na mesa, corta ali, vamos lá. Josué e Caleb, eles não viram nada negativo, eles viram só o positivo. Numa batalha, irmão, você tem que enxergar o seguinte: o Senhor está contigo. Ele te prometeu a vitória, então você vai ver só coisas positivas, porque o negativo você vai vencer. Foi assim. E eles falaram assim: lá tem cachorro grande, eles são gigantes mesmo, mas o Senhor está conosco, Ele nos prometeu a vitória. Na batalha espiritual, meus queridos, aleluia, nós não devemos temer, não. Nós devemos entender que existe uma batalha espiritual contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra tudo que é nosso. Mas nós podemos, aleluia, regozijar e glorificar o Senhor, que Ele está conosco e Ele nos prometeu a vitória. Santo é o nome do Senhor. Os irmãos explicam essa palavra. Não esmoreçam na fé. Não deixem se vencer pelo inimigo de nossas almas. Só vence quem não confia no Senhor. Bem, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Vendo falar do livro, a Bíblia, ela já nos dá estratégia para tudo. Né? Só não segue a estratégia quem não quer. E não vem nas batalhas quem não quer. A estratégia está aí. O pastor Deus falou, agora de Mateus, que há demônios que vai sair na base do jejum e da oração. E não existe outro meio, né? O que existe é esse e falta a gente aplicar em nossas vidas. Amém? Gente, fica de pé, eu queria fazer alguns recados. Sábado, o irmãozinho vai realizar um culto na casa dele, tá? As pessoas que desejarem ir, como quarta-feira não vai ter o culto no lar, né, que vão operar
a cada 15 dias agora, depois precisa alterar com você que vai estar as datas. Mas aí vai ter o curso na casa de irmãos no próximo sábado, tá? Esteja em oração e jejum, orando também, né? Para Deus venha levar as vidas que estejam para lá já designadas por Ele. E também, os irmãos, se forem, nos comuniquem o mais cedo possível, a gente possa estar providenciando o transporte, tá? Então a gente vai estar indo e sem pressa para voltar. Amém? Então esse é o jeito. E amanhã, na casa do irmãozinho Elbas. Vamos sair daqui, vamos tentar sair daqui em torno de 6h30. Vamos ver a questão de quem vai. A gente tem assim, tem 10 pessoas, né? Para a gente definir quantos carros, quem vai primeiro, quem não vai. Então, depois de 6 horas, a gente tem uma saída, 6h30, né? Não precisa dar 2 viagens, vai planejar dessa forma. Amanhã, oração, às 19h30, culto terça-feira. Quarta, como a gente vai alternar o culto no lar a cada 15 dias, então nesse agora não tem. Quinta-feira a gente estuda, tá? Não perde. Um dia que você perde, você fica perdido, literalmente. Deixa, receber muito conteúdo. Tem sido bom e eu creio que cada vez mais vai ser melhor para cada um de nós. Amém? Dito isso, acho que não tem mais nada de avisos. Amém? Que? Terça-feira vamos fazer ensaio com as crianças já pensando no Dia das Mães. Amém? Então se as mães tiverem as crianças e puderem trazer, passar o recado para os que têm. Amém. Ergue as suas mãos, que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós, a igreja diz. Amém. Deus nos guarde, abençoe em nome de Jesus.